Galera, é o seguinte, o Oliver Queen vai estar de volta no Arrowverse, porque semana passada tinha terminado um crossover chamado Terra Prime, onde tinha vários heróis, né, numas HQs, né, e lá no final da HQ, o Oliver aparece dizendo algo que alguma coisa está por vindo, alguma coisa maior está por vindo, e no vídeo de hoje eu vou provar para vocês que sim, realmente ele vai voltar, que ele está vivo. Então agora, vamos lá. E aí galera, que é o André, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom gente, é o seguinte, no final da oitava temporada de Arrow, né, nos deixou com dúvida se realmente ele estava morto ou ele estava em outra dimensão como em forma de espectro, né? Porque no final das HQs lá do Arrowverse, que são canônicas, né, mostrou a volta do Oliver Queen. E para quem não sabe, tá perdido nesse mundo aí, teve algumas ediçõezinhas, 5 ou 6 revistinhas da DC, do Arrowverse, que é canônica, e estava contando, né, um pouco sobre esse novo vilão assim que apareceu, que pode ter envolvimento com um novo crossover, né, e tal, né, e provavelmente, né, eles não quiseram colocar em live action, né, em série, porque talvez tivessem ainda com esse negócio aí de Covid-19, né, então eles estavam meio que inseguros ainda, né? Então por isso que eles não colocaram em live action, né? Eles meio que optaram por HQs. Mas antes de eu continuar, deixa seu like, se inscreva no canal se você quer mais vídeos sobre a Marvel, sobre a DC, sobre Star Wars. Então comente aqui embaixo e rumo aos 450 inscritos, estamos quase lá. Então agora vamos continuar. A primeira edição se passa lá em Batwoman, né, do Arrowverse e tal, né, e é o seguinte, né, teve um vilão, né, que infectou um garoto, né, que é o cara de barro, né, e meio que infectou esse garoto virou meio como se fosse o cara de barro 2.0, né, meio que um segundo, né. E aí o primeiro, né, eles foram meio que presos depois lá no final, porque, né, a Batwoman pediu ajuda para a Lena Luthor, vindo lá de Natural City, ajudou, né, ela a derrotar o cara de barro 2.0 e o primeiro. E aí o primeiro, né, ele foi preso, que é o original, e aí teve um cara, né, que meio que chamou esse cara de barro, né, para meio que ajudar, né, a derrotar os heróis, né, para vingar eles, né, para vingar ele mesmo, né, porque ele queria meio que derrotar todos os vilões do Arrowverse. Isso que eu achei bem interessante e continua lá na HQ número 2, que é de Superman e Lois. E na segunda HQ mostra, né, meio como se fosse uma história fechada de Superman e Lois, né, o Clark e a Lois, né, porque, tipo assim, eles estavam meio que no começo do casamento, antes do nascimento dos filhos deles, né, e, tipo assim, toda hora quando eles marcavam alguma lua de mel e tal no casamento, teve algum BO, né, teve algum monstro, teve algum cara maior, né, e depois, né, tipo assim, lá na metade desse quadrinho apareceu uma versão lá de um outro Superman, né? Onde Superman encontrou um outro Superman, né? Porque, tipo assim, quando esse Clark era criança, essa versão outra, né? Os pais deles, né? Que a Marta e o pai dele, que eu esqueci o nome dele, né? Morreu num acidente de carro. E depois ele foi lá para um abrigo, mas depois ele fugiu e tal, né? Depois ele foi lá para a Amazônia para criar a Fortaleza da Solidão, e aí encontrou uma outra versão de outro super-homem, né, que apareceu lá na série lá, que é aquele outro kryptoniano, sabe? Então, mas a versão das HQs. E aí eles encontraram lá e tal, né, e eles queriam meio que pegar outros kryptonianos para meio que dominar, né, para meio que exterminar os humanos e tal. E depois, né, esse mesmo vilão que apareceu nas outras HQs, né, ele queria também ir atrás lá desse Superman, desse Clark Kent. E aí termina, né? E depois vai para a outra HQ. E a terceira lenda das HQs, né? Mostra as antigas lendas em busca dos filhos aliens do Mick, né? Porque a avó dele, né? Queria roubar os seus netos, mas só que depois, né? Vimos que aquele mesmo cara que queria meio que pegar os outros vilões queriam pegar esses filhos do Mickey, né? Esses filhos aliens, né? Depois parte lá para HQ número 4, onde, né, esse vilão queria meio que contratar, né, o antigo vilão da Sociedade da Justiça lá da Terra da Stargirl. Isso que eu achei bem interessante,
mas ele recusa, né, entrar nesse grupinho aí desse vilão. E aí depois, né, ele meio que pega uma amostra do sangue desse vilão e vai para fazer um clone do vilão lá da Terra da Stargirl. Isso que eu achei bem interessante. E a última HQ é a HQ de The Flash. E aí, no final da HQ, que é a HQ de The Flash, se passa lá em 2049, onde o Bart e a Nora já estão grandes e tal, né? E vai ser o primeiro ano da universidade do Bart, né? E é o seguinte, lá na universidade ele encontra meio que um estudante que controla a mente das pessoas e ele estava meio que controlando. E aí, né, o Bart estava tanto irritado com a Nora e tal, você não pode ser super-herói, você tem que estudar, estudar, estudar. E ele ficou bravo e ele foi lá para o laboratório da Caitlyn, onde ela não tá mais com o time Flash e tal, né. E aí é o seguinte, e aí, né, ela fala, isso é verdade, ela coloca um óculos nele para impedir que os poderes dele entrassem nele. E aí depois eles derrotam o cara e tal, né, o vilão. E aí depois aparece aquele vilão que tava contratando aqueles outros vilões. E aí, tipo assim, quanto mais o Bart e a Nora estavam meio que salvando eles, mais os heróis meio que foram desaparecendo, né? Tipo a Supergirl, eles pediram até ajuda para o Clark. Ele falou, não sou mais Superman, quando eu derrotei o Lex Luthor eu fui mais jovem do que vocês. E aí depois eles tiveram um plano de salvar todo mundo e salvou. E aí no final da HQ, teve uma coisa muito interessante que eu achei. Como isso aconteceu, né? Que tudo isso era mentira. Isso aqui era meio que um teste feito pelo Barry, o Jay e o Wally para saber se realmente se os filhos deles, né, do Barry estavam prontos para ser heróis, né? Tipo o Bart e a Nora, né? Se os dois estavam prontos. E aí, no final da HQ aparece o Oliver como o Espectro, né, misturado com o Arqueiro Verde. E todo mundo fica surpreso e a HQ termina, né? E aí depois isso pode acontecer, né? Pode ter uma pequena participação dele lá no último episódio de The Flash. Por que você acha isso? Porque, tipo assim, a atriz que faz a Kate, né? Ela falou assim que ninguém sabia disso, né? Sobre esse vazamento. E talvez esse personagem secreto pode ser o Oliver Queen aparecer no final da série, né? Do último episódio de The Flash na oitava. Pra ter o outro crossover no futuro. Mas isso aí, o que achou disso tudo? Você realmente achou bem interessante eles meio que concluir a história do Flash? Ou se realmente eles vão concluir mesmo na última temporada? Se realmente você acha que o Arrow vai aparecer, o Oliver vai aparecer nesse novo crossover? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Acho que The Flash vai continuar na temporada 9, né? E as outras séries vão continuar nas outras temporadas, né? E aí vai ter um crossover para meio que concluir essa etapa. E talvez pode vir outros personagens futuros. Tem uma série em spin-off, né? Tipo, por exemplo, da Nora, do Bart, né? Meio que novas lendas, né? Tipo uma nova série do Arqueiro Verde. Isso que eu achei bem interessante que pode acontecer. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero ter gostado. Eu fui explicando para vocês tudo sobre esse novo crossover que pode acontecer, tá? Então é isso, galera. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.